Boa noite, povo lindo de Deus, como é que estão hoje? Tudo bem? Eu estou bem, a paz do Senhor para todos essa noite, que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada. O dia para mim foi ótimo, que Deus tenha trabalhado na minha vida, eu creio na vida de vocês, que o Senhor venha cada dia nos surpreender com sua presença na nossa vida. Que o Senhor venha nos dar livramento todos os dias, toda hora e todo segundo. Quero estar trazendo aqui nessa noite uma passagem de Gênesis 29, 21, que diz assim: Labão engana Jacó. Quero trazer essa passagem nessa noite para a minha vida e a tua vida. Que diz assim: E disse Jacó a Labão: Dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões do qual lugar fez um banquete, e aconteceu à tarde que eu tomou Leia, a sua filha, e trouxe Leão, entrou a ela, e Labão deu sua serva Zípora para servir a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã, veio que era Leia, pelo que eu disse Labão, por que me fizeste isso? Não tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. Disse Labão: Não se faz assim no nosso lugar, que não se dê antes do primogênito. Cumpri a semeia, desde então te daremos também pelo serviço, que ainda há 7 anos servi comigo. Então, irmãos, aqui vem falar sobre a história de Jacó com Labão. Labão é um homem que é o pai de Léa e de Raquel, onde Jacó se apaixonou, amou eternamente sua mulher, Raquel, porque era uma mulher bonita, formosa, aos olhos de todos e aos olhos de Jacó. Mas, porém, Labão fez Jacó servir a ele 7 anos, e ali serviu 7 anos Labão, Jacó trabalhando para Labão, e ali fez um contrato com ele para trazer Raquel no casamento, para casar com Raquel. Mas aí ele foi enganado por Labão. Quando foi no outro dia que Jacó vai olhar, vai prestar atenção, quem está lá? Leia, uma coisa que não tinha nada a ver, o combinado foi casar com Raquel. Só que, porém, no tempo daqui da Bíblia, os costumes da Bíblia, porém, tem que casar a primeira e não a segunda, porque sempre tem que casar a primogênita primeiro. Só que não aconteceu isso, ser Raquel primeiro, mas sim a primogênita primeiro. E ali casou, e agora o Labão fala assim: olha, para tu querer Raquel, tu vai ter que trabalhar 7 anos para poder tu casar com Raquel. E ali Jacó teve que servir Labão mais 7 anos, e Labão só descascando as costas de Jacó. Irmãos, o que vem me trazer nessa noite aqui, essa palavra sobre Jacó e Labão, é que tem coisas na vida da gente que passamos enganados, mas quando Deus começa a nos ungir, começa a mostrar, nós não somos mais enganados, porque nós temos o Espírito Santo. E aqui Jacó se enganou. Por que Jacó se enganou? Porque ele não serviu Deus fiel ainda. Estava ali naquela terra fugida, porque ele passou por um processo, né? Que ele roubou a bênção de Esaú, do seu irmão, que a bênção não era dele, era de Esaú. Mas, porém, ele foi para essa terra, onde tinha os parentes dele, e conhece Raquel, a primeira assim, né? De cara, que ele se interessou, mas não podia casar com Raquel ainda, tem que esperar 7 anos para ele se casar. Olha, meu irmão, nessa passagem vem dizer, muitas vezes nós somos enganados por várias pessoas. O capeta chega e engana com conversa bonita, com conversa linda, e nós caímos nessas conversas. Hoje nós temos que ir buscar o Senhor em espírito e verdade, para o Senhor mostrar a nós se nós vamos ser enganados ou não, porque muitas vezes nós somos enganados, até mesmo pelos nossos parentes. Querer
tomar o que não é deles, passar a mão que não é deles. E muito julgamento, ao contrário, muitas falsidades, foi o que aconteceu com Jacó. Mas, porém, Jacó passou lá, tomou a primogenitura do seu irmão, veio para a terra de Labão, e quem faz isso sempre leva cacete de Jeová. Porque ele roubou a primogenitura do irmão, né? Porque combinado com a mãe, e ali Esaú ia matar Jacó, Jacó sai da sua terra corrido, veio parar na terra de Raquel, onde conhece Raquel, mas queria casar com Raquel, não deu certo, por quê? Porém, o que ele fez com o irmão tinha que pagar. Então ele teve que trabalhar 7 anos para poder ter Raquel do lado dele. Então, irmãos, quem faz aqui tem que pagar aqui. Quem se levanta contra as pessoas vai pagar aqui, não vai pagar no céu. Vai pagar aqui para todos ver. Porque, irmãos, não tem coisa oculta que Deus não faça acontecer para você ver. Muitas pessoas passam por você, se levantam contra a tua vida com falsas palavras, julgando tua aparência. Tu está pensando que vai pagar lá no céu, é? Trata de consertar o altar diante de Deus, para tu não pagar preço diante de Deus. Porque muitas vezes Deus chama nós para consertar todos os dias, para se consertar e não quer se consertar, quer andar do mesmo jeito. Deus não está nesse negócio não, meu irmão. Tome cuidado, não seja como Jacó enganado, mas primeiro Jacó pegou e enganou o próprio irmão. Então lá, quando ele enganou o irmão lá, né, enganou o pai, vestiu aquelas roupas de Esaú lá, que era roupa de camelo, né, roupa de bicho de animal silvestre, enganou o pai pensou que era ele. Fez um guisade parecido com o de Esaú, porque o pai só comia, né? Só comia comida cozinhada por amor de Esaú. Mas, porém, seu preço foi alto. Que teve que ir para essa terra, queria casar com Raquel, foi enganado. Passou 7 anos ali, ralando mesmo, para poder ter a mulher amada nos braços dele. E conseguiu chegar aos 7 anos trabalhando. Que aí vem dizendo a segunda parte assim, 28. Jacó fez assim e cumpriu, semeando desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então ele trabalhou 7 anos, mais 7 anos, assim fechou 14 anos para poder ter Raquel. Primeiro casou com Léa, aí se passou mais 7 anos e se casou com Raquel. É muito tempo. Foi muito tempo o preço dele. O que ele fez com Esaú foi muito tempo o preço dele para chegar onde ele queria conquistar aquela mulher. Através do pai, que naquele tempo os pais eram que arrumavam os esposos para os filhos. Hoje não, quem faz tudo é a própria pessoa, procura seu próprio marido, aí vai indo, não dá certo, chega na frente, deixa, né? Porque ele está sofrendo, muitos homens também, como mulher, tá muito com falta de respeito, desrespeitando um outro, nem todos, entre aspas, né? Mas a prostituição está muito, e nós temos que vigiar, para não cair em ciladas como Jacó caiu na cilada de Labão. Aí vem dizer aqui, e entrou também, aí Labão deu sua serva, Bil, por serva Raquel, sua filha. Entrou também Raquel, e amou também Raquel mais do que Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Então ali, para poder ter Raquel, como eu disse, serviu mais 7 anos para poder ter amada. Ele amou mais Raquel do que Leia, porque a mulher dele de verdade era Raquel. Naquele tempo, os homens podiam casar com quantas mulheres queriam. Entende? Então, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de si. O que é que nós falamos do seu irmão? O que é que nós estamos se levantando com o nosso irmão? Vamos vigiar para não ser como Jacó.
chegar uma pessoa e enganar, pagar o preço. Se eu fizer algo com a pessoa lá na frente, eu vou pagar o preço aqui. Então vamos parar e vamos analisar essa história de Labão com Jacó. Aí falou assim: e vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Sendo que Jacó agora casou com Raquel e agora ele abandona Leia. Mas, porém, Raquel era estéril, não podia ter filho. Aí, porém, mais uma vez, Leia abre a madre e tem mais filho com Jacó e Raquel não. Sabe por quê? Porque quando você casou com Leia, você curtiu com Leia, ele curtiu, ficou com Leia, teve filhos com Leia, mas quando chegou a mulher amada dele, deixou Leia para o lado. Aí quando ele procurou a Leia, aí Deus abriu a madre de Leia. Então, irmãos, muitas vezes nós temos que amar um por igual, não mais um e deixar o outro. Se Deus deu as duas mulheres para ele, era para amar as duas por igual. Mas ele amava mais Raquel do que Leia. Mas por o amor que Deus tinha por Leia, Deus abriu mais a madre de Leia. Mais uma vez, para saber que Deus era na vida de Leia. Para Jacó entender que Leia tinha um Deus na vida dela. Aqui dizia assim: o nascimento de Jacó e dos dois filhos. Aí vem falar na frente que Leia teve 10 filhos e Raquel teve 2. Né? Os 10 filhos eram da Leia. E os 2 filhos eram de Raquel, que era José e Benjamim. Era o filho da velhice, que era José. Era o filho da velhice com Raquel. Por isso que ele tinha um ciúme com os filhos de Raquel. Porque vem dizer que ele fez uma túnica para José de várias cores. Mas, porém, quando José sonhava, dizia das estrelas, do sol, porém, no final, ele desconcordou com José. Mas, no final, foi surpreendente na vida de Jacó e José também. Aí vem dizer aqui, e concebeu Léo e teve um filho e chamou o seu nome de Rubem, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então ela disse, tive mais um filho, esse nome desse filho vai chamar, porque é o nome que o Senhor concedeu mais um filho, porque ela tem uma esperança de Jacó ficar com ela mais do que Raquel, mas não. Vem na frente dizendo, e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porque o Senhor ouviu que eu era aborrecido e me deu também. Este chamou seu nome Simeão. Aí cada um tem um significado da vida de Léa. O primeiro foi para Jacó estar do lado dela, mas o segundo, ela chamava o Senhor, que já não aguentava mais de tanto aborrecimento, de tanta humilhação que Jacó fazia com ela. Mas Leia, ela tinha um Deus que cuidava dela. Ei, nós somos Leia. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que zela da nossa vida. Ei, mulher, não se entristeça seu coração, porque nós temos um Deus, tem um dono que cuida de nós, tanto homem como mulher. Então, todos nós passamos por uma grande aflição, mas no final o Senhor sempre nos surpreende. Mas aqui tem e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora este vez ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou seu nome de Levi. Agora ela pensava que ele ia se casar. Quanto mais filho vinha, ela tinha uma esperança de José estar mais com ela do que Raquel. Mas aí não. Cada dia que ela engravidava, ele se afastava dela. Cada dia que ela tinha um filho, ela botava o significado
da história dela com Jacó. Mas aí, porém, vem dizer aqui, 3 filhos, tendo dado, por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu outras, teve filho, e assim por diante. E foi tendo filho, dando significado, Leia. Mas mesmo assim, ele amava mais Raquel. E porém, chegou um belo dia, aí vem a questão de Raquel. Vendo, pois, Raquel que não dava filho a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã, disse Jacó, dá-me filho, senão morre. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu frutar de teu ventre. Então chegou um momento que Raquel teve inveja de Léo, porque Léo produzia. Leia tinha muitos filhos, teve muito. Aí chegou um momento que Jacó mesmo, de tanta aflição que Léo estava passando, Deus pegou Jacó, botou ele na parede e jogou Raquel contra ela. Jogou Raquel contra a parede assim, tu não pode ter filho, por quê? Clama, porque tu és teu, não pode ter teu filho ter do teu ventre? Ele mesmo chegou um momento que se cansou com Raquel. E teve um momento que ele falou duro com Raquel. Por quê, Raquel? Raquel ela era uma mulher bonita, vistosa, mas ao mesmo tempo ela se apegava muito nos ídolos. Nos ídolos do pai, que o pai dela tinha muito ídolo. É tanto que, vamos chegar lá, e disse, eis aqui minha serva, Bio, entrai ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, assim recebi os filhos por ela. Então ele foi buscar o Senhor, se ajoelhou, orou, pediu a Deus, que era a mulher dele amada, que abrisse a madre de Raquel e concebesse um filho, desse um filho para ele, da mulher amada. E ele teve que entrar, esquadrilhou diante de Deus, buscou a face do Senhor para honrar ele com esses filhos. Assim lhe deu Bil, seu servo, por mulher, Jacó, e entrou ela. E concebeu Bila, deu Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou seu nome de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, deu Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, como lutei de Deus, tenho lutado, a minha irmã também. Venci, chamou o seu nome Natafali. Vendo, pois, Leia, que cessava de gerar também Zípra, e sua serva deu Jacó, porém mulher. E Zípra, serva de Léa, e filho de Jacó. Então disse Levi, venha o tambor, e chamou. Depois Zípra, serva de Léa, se guardou a Jacó, se guardou a Jacó. Então aqui vem dizer cada significado dos filhos de Léa e das servas. E Raquel nada, e ela entrava em desespero, porque não podia, né? Mas ela concebeu, teve o filho dela, né, da serva. Mas um belo dia, ela também teve seu filho, né, que vem dizendo a história que teve José e Benjamim. Aqui diz assim, e foi ao Rubi dias das cegas de trigo, e achou madroga no campo, e o trouxe Léa, sua mãe. Então disse Raquel, Leia, ora, dai-me das madrugadas teus filhos. E ele disse, já pouco que haja tomado, o meu marido tomará também a madrugas dos meus filhos. Então disse Raquel, por que isso deitais contigo esta noite pelas mãos dos teus filhos? Vindo, pois, Jacó tarde de campo, saiu a Leia e encontrou e disse a mim, entrarás, porque certamente te alugarei. Aluguei com as madrugadas do meu filho, deitou-se com ela aquela noite e ouviu Deus a Léa. Concebeu e teve um quinto filho. Aqui, cada dia que
Jacó passava por umas angústias, procurava Léa. E cada dia que procurava Léa, no tempo, a Léa concebia o filho, dava filho. E Raquel nada. Raquel nada de dar um filho. Aí vem dizer no 22, lembrou-se Deus de Raquel e Deus abriu sua madre. Então, de tanto ela clamar, de tanta angústia, Jacó também começou a clamar ao Senhor, e aquela angústia batia dentro do peito, Senhor, né, me dá um filho, me concede um filho. E Deus chegou o momento de abençoar Raquel com o filho, né, abriu sua madre. E ela concebeu e teve o filho, disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Então ela disse assim, quando consegui, Deus deu o filho a ela, ela disse, tirou Deus a minha vergonha. Porque naquele tempo a mulher que não podia ter filho era uma vergonha. Porque as mulheres daquele tempo tinham que dar fruto, tinha que, quanto mais fruto, era mais lucro, rendia. Hoje em dia, as pessoas hoje não querem dar fruto, não querem ter filho. Mas naquele tempo as mulheres era o desejo delas, era ter filhos, era ser mãe. Hoje muitas não querem, eu não quero ter filho, que filho é trabalho. Mas sabendo que as crianças herdarão o reino do céu, elas herdarão melhor do que eu e você. Se for possível, eu e você fiquem, elas vão. Porque as criancinhas são bem-vindas ao reino de Deus. Porque Jesus lá em Mateus fala assim, bem-vindo as crianças ao meu reino. Então, meu irmão, as crianças são bem-vindas. Você que não foi mãe, você que é estéril, pega essa palavra, clama ao Senhor que o tempo da tua vitória chegará. De tu ser mãe, gerar filho de dentro de ti. Porque filho é bênção. Filho é bênção, vem enviado por Deus. Não é pelo homem, não. Vem divino, vem da graça do Pai. E Raquel agradeceu a Deus e falou que Deus lembrou dela. E chamou seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescentou outro filho. O Senhor me acrescentou outro filho. Deus me deu filho. Deus me honrou com José, que era o filho deles dois da velhice. Aí disse assim, e aconteceu quando Raquel teve, José disse a Jacó Labão, deixa-me ir, que me vá no meu lugar da minha terra, dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelo quais tenho servido aí, pois tu sabes meus servos que tenho feito. Então, quando Raquel concebeu um filho, ela disse, deixa eu ir com minhas mulheres, eu quero ir com meus filhos, embora dessa terra, deixa eu seguir. Mas Labão não. Labão disse que era para Jacó ficar mais ali, ficar trabalhando para ele mais. Mas aonde Jacó entra com contrato com... Já chega de perder, não estou lucrando nada. Tenho minhas filhas, tenho meus filhos, minhas mulheres. E agora, como é que eu vou dar um futuro para meus filhos? Porque o próprio genro não pagava ele certo. Aí, porém, ele chegou um momento, deixa eu ir embora, eu quero voltar para minha terra. Mas teve um momento que ele não liberou. Mas Jacó foi inteligente porque já estava orando, estava falando com Deus, aí Deus deu uma inteligência para Jacó. Vou trabalhar para você, mas, porém, as ovelhas maiadas vai ser minha e as cinzentas. Agora as maiadas bonitas vai ser tua. Ele ficou inteligente, Deus deu uma inteligência a ele. Ei, irmã, quando você está na presença, você fica inteligente, você fica sábio. Aí Jacó pegou um pau, cortou, né? Vez de área, você está vendo na palavra, vai cortando, botou dentro do tanque. Todas as ovelhas que entravam dentro desse tanque, ela saía toda prateada. Porque essas aí ele não queria, ele queria as ovelhas formosas, bonitas, Labão. Não queria as cinzentas pretalhadas, não. E Jacó já queria, porque Jacó já entrou na experiência com Deus, Deus começou a treinar Jacó ali. Aí,
Cada vez que ele ia olhar essas ovelhas, a dele diminuía e a Jacó ia aumentando. Quando Jacó ficou bem sucedido com tudo, ficou rico, né? Por causa da inteligência que ele teve com Deus, a experiência que teve com Deus, buscou o Senhor, que Jacó, depois que ele fez isso com o irmão, ele teve que aprender com a vida para saber como é bom passar por essa experiência. Porque quando você passa lá, você faz algo de errado. Quando chega aqui, né, como está falando de Jacó, quando ele chegou no meio dali, daquela terra, ele teve que aprender como viver sem parente por perto. E ali ele clamou, Deus deu inteligência a ele, deu sabedoria, ele deu. E um belo dia ele disse, agora eu vou pegar minhas mulheres, montou tudo e foi embora. Mas, porém, Labão foi atrás e chegou ali. Ele foi atrás, não foi tanto deles, porque a filha levou as imagens, levou uma imagem dentro de valor, dentro daqueles trem, Raquel. Porém, por isso que Raquel era um pouco castigada, porque ela queria adorar as imagens. E ali ele chega, brabo ali, fala com Jacó disse que não tá, e ele vira aquele acampamento, e a filha mesmo dá fim naquela imagem, sendo Raquel. Mas Jacó já sabia. Mas, porém, ali ele ficou a noite lutando, fizeram um pacto, que daquela pedra para cá, se passasse, atravessasse, não podia atravessar, porque ali tem um pacto, ali se gerou um pacto, um voto de Deus na vida deles. Sei que já conseguiu ir em frente e Labão voltou para a sua terra em paz. E ali onde ele chegou, Jacó chegou rico, mandou um recado, antes dele ir para a terra dele, mandou um recado para o irmão Esaú. E ele ficou um pouco temeu. Mas no meio do caminho, quando os povos iam com ele seguiu o povo que ele levou daquele lugar, mas ele ficou, só Deus e ele lutou com o anjo. E ele disse, eu quero só sair daqui com minha vitória. É tanto que ele ficou com a perna marcada. E lá, Jacó seguiu com a vitória dele. Chegou lá, Esaú, ele ficou temendo um pouco mais Esaú e aceitou ele com maior carinho, não teve briga, né? Levou aquelas ofertas, porque quando a pessoa sai de uma terra para outra, tem que levar um presente bom, né? Naquele tempo, o povo da Bíblia fazia isso, era um voto na casa do Senhor. E ali ele foi para aquela terra, para ali passou pelas terras do pai de Esaú ali, né? Porque Esaú se sentiu rejeitado, mas porém Esaú deu as voltas por cima. Esaú aceitou o perdão de Jacó. Jacó morou, não foi na mesma terra, subiu para outra terra, lá Jacó foi próximo. Você precisa entender que nós passamos por uma terra hoje. Jacó veio de onde? Da onde ele passou pelo processo com a família, porque aconteceu dele pegar a primogenitura do irmão, mas Deus permitiu. Se não fosse permissão de Deus, Jacó não ia ser crente, Jacó não ia se consertar, porque Jacó queria uma boa vida. Jacó não queria nada com Deus. Ei, muitas pessoas hoje não querem nada com Jesus, quer levar as coisas de brincadeira e oba-oba, mas precisou Jacó pegar a primogenitura, sair da casa do pai, né? Com medo do irmão matar, mas não foi não, foi permissão de Deus. Muitas vezes Deus cria uma situação para poder você servir a Deus. Ele criou uma situação para Jacó. Jacó foi para uma terra onde estava Labão. Chegou lá, teve que trabalhar para casar com Raquel. Não foi Raquel, casou com Léa. Trabalhou mais 7 anos para poder casar com Raquel. Ali passou um processo com o seu sogro ali, né? O processo foi grande, que ele teve que ser esquadrilhado, bem esquadrilhadinho, para poder
voltar para a terra dele. E ali ele volta para a terra dele, mas assim mesmo teve que lutar com um anjo no meio do caminho para ir seguir viagem firme e forte com Deus. É assim na minha vida e na tua. Temos que Deus cria situação para nós chegar onde chegar. Da minha vida, Deus criou muitas situações, muitas para eu chegar onde estou hoje. E eu só tenho a agradecer a Deus. E assim mesmo Ele cria situação para nós. E às vezes nós murmuramos, às vezes nós não entendemos, mas na frente, quando nós passa, nós senta e Deus começa a revelar para mim e você que foi preciso passar para aprender que todos nós vivemos numa escola de Deus, que Deus ensina a nós o que nós quer aprender. Depende do que você fala com Deus, que Ele te honra. Amém, irmãos? Que Deus me abençoe. Pega essa história de Jacó, que Deus cria situação para tirar de uma terra para colocar em outra, frutífica, onde vai dar fruto, no fruto de pessoas, onde tu vai pregar a palavra. Então Jacó ali foi para a terra dele, não parou de fazer o ídolo do Senhor, pregar para as pessoas, né? A família dele toda estruturada com Deus, criou a família dele com Deus. Então pega essa visão nessa noite. Pega, lê o livro de Gênesis 29, onde vem falar. Daí por diante. Que nós precisamos estar mais na palavra. Muitas vezes Deus cria situação para chegar onde nós chegamos. Cria situação, às vezes fecha a porta porque Deus está te provando. Vem as enfermidades, é Deus te provando. Vem, às vezes falta alguma coisa, é Deus te provando. Então, entende que todos nós temos que ser testados por Deus. Se tu não for testado, crente que não conta, crente que não conta, não passo isso, não passo isso não, nunca passei isso não, minha vida é de boa, então desafasta esse crente. Porque o crente que vive com lutas, vive guerreando, esse é crente. É o crente que conta testemunho, o testemunho edifica muitas vidas. Ser liberto, ser salvo, ser curado. Então, irmãos, nessa noite, pega essa visão, que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Foi a palavra que o Senhor trouxe nessa noite, para a minha vida e a tua vida. Que Deus venha abençoar. Deus, nessa noite, abençoe cada um, cobre com teu sangue, livre todo perigo. Visita a nação, visita as crianças, adolescentes, jovens, hospitais, os presidiários. Pai, visita agora os que trabalham à noite, que vai trabalhar amanhã, Senhor. Deus, visita as crianças, jovens, meu Pai, visita essas escolas, as faculdades, Senhor, nessa noite, os trabalhos. Deus, as autoridades, visita os países lá fora, Senhor. Tenha de misericórdia aquele país, Pai. Deus de Israel, Senhor, vai tendo misericórdia, vai cobrindo com tua potente mão. Nessa noite eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.